Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, professor especialista da disciplina de Filosofia e Sociologia. Hoje, a nossa conexão é o ATPC de Ciências Humanas. Quero, na gratidão e a oportunidade, aos gestores escolares, aos coordenadores pedagógicos e a todos os docentes, nossos auxiliares, a estar com esse momento formativo, pensar, debater e problematizar alguns temas para podermos aplicar no tempo do extraordinário. É educação em quarentena, pensando essas possibilidades, o quanto de nós podemos nos engrandecer a partir do momento desse encontro. O que é tão fundamental para a gente se aproximar e se conectar naquilo que é especial para o nosso objetivo do hoje, do amanhã e do presente e futuro. As nossas aulas, o tema, o conteúdo, a apresentação. Como, de que forma eu vou atingir uma aprendizagem significativa? Pensar a possibilidade dessa mediação de saberes. É para esse momento que eu me conecto com você, com vocês, para poder estar pensando e produzindo algo de um conteúdo muito interessante que foi preparado com muito estudo, com muito afinco, com muito carinho, para a gente poder estar próximo. Me coloco à disposição através do e-mail marcelobferreira@gmail.com para as devolutivas, para a gente continuar pensando junto. Quero também agradecer ao Núcleo Pedagógico, na professora Giovana, a nossa grande intelectual, que também nos apresenta a oportunidade desse ATPC em conjunto, de pensar a significação dos temas e conteúdos da educação em quarentena. Quero aqui hoje fazer desse estudo a apresentação de uma pauta. Vamos iniciar para um momento de acolhimento, aonde pensar a educação em quarentena, pensar os nossos sentimentos, pensar as nossas razões e a realização desse tipo de ação, desse tipo de atitude da consciência do educador, estando para o processo formativo, o processo da produção de conhecimento, que sempre foi o chamado que nós nos proporcionamos quando pensamos ser e estar educadores. Quero também trazer um intelectual, uma pessoa muito cara para mim e muito admirável, que é Júlio Gropachino. Ele é da Faculdade de Educação da USP, é um grande filósofo também e psicólogo. E penso que ele vai nos oportunizar pensar junto o gesto educativo. É um vídeo que vou colocar a disponibilidade do link aqui no material pedagógico que acompanha essa formação. É um vídeo de 2010 do módulo A Família e a Educação, de Roseli Saião. Esse módulo, no Instituto CPFL Cultural, vai dizer respeito espetacularmente para a família, o fogo cruzado da educação, né? Os desafios da educação do século XXI. Esse vídeo é importante a assistência dele como indicação, mas a problematização dele me é muito viva e é isso que nós vamos também pensar no dia de hoje. E eu quero oportunizar aqui, pensar junto, né? Me colocar aqui como um professor pesquisador, instigador. Não queremos aqui de modo nenhum dizer faça. Não é para isso que nós somos chamados. Nós temos que aqui, agora, nesse momento, estar junto. Vamos fazer junto. É para isso que também, para fazer junto, trago um outro pensador, um outro intelectual, que também é muito admirável e muito caro também, que é Antônio Nova, da Universidade de Lisboa, um professor intelectual de uma grandeza que pensa educação e investimento. O quanto que nós devemos perceber para a atualidade do ontem, do hoje e do futuro, que só se faz transformação, só se propõe o humano na inteligência com essa conexão de investir, de trazer a realidade do potencial formativo que é estar próximo do professor, do seu inteligível, porque é ele que na mediação de saberes com os nossos alunos que vai propor a esses que se superem, que nos superem enquanto educador, enquanto educadora. Também quero pensar com vocês, para finalizar esse ATPC formativo, quero pensar o conceito de solidão
e o conceito de solitude. 2 conceitos para a gente se orientar para esse momento tão especial, tão diferente, de que há meses atrás nós não havíamos nos preparado. Tudo o que estamos fazendo diz respeito do inédito. É como se estivéssemos abrindo uma porta de uma nova sala e uma nova escola. Parece que a todo momento, quando a gente vai fazer algo, é algo como os tempos de primeiro, os tempos de estar fazendo coisas que ainda não temos conhecimento, profundidade, mas que na experimentação, estamos produzindo uma grandeza muito interessante. Então vamos aqui, com esse momento, eu quero agradecer e muito esta oportunidade, de estar muito à vontade e de ter me preparado para esse instante, de me colocar na condição de cabeça pensante a estabelecer a problematização desses temas. Então, eu quero, com esse primeiro movimento do acolhimento, pensar que nós estamos para o currículo paulista, nós estamos respeitando as instâncias e instrumentos que temos da BNCC, queremos também pensar que o maior instrumento de todas as nossas ações e atividades requer atentar-se à possibilidade de sucesso do aluno. Essa é uma condição muito importante para tudo aquilo que nós fazemos enquanto educador e educadora. Então, esse instante é o instante do maravilhoso, é o instante do avivamento e do instante de estar diante do conhecimento, aquilo que nos facilita a conexão. Nas ciências humanas, nós vamos ter história, pensar os processos, os registros, os atos e os fatos na decorrência e na leitura do humano diante do tempo e do espaço. Pensar que a geografia, que olha para o espaço, que olha para a relação da sociedade e esse meio, a qualidade das suas oportunidades. Pensar o instrumento do sociólogo e da sociologia, quando estuda essas relações da pessoa e da sua comunidade, os seus grupos, as suas realizações, as suas transformações. E, por fim, também pensar a filosofia como a amiga à sabedoria, aquela que instiga a pensar o que é pensável, a dizer o que é pensamento e a procurar o que é fazer pensar. Então, esse momento das ciências humanas também é um momento para o qual nós somos chamados a pensar relações de interdisciplinaridades, aonde estamos nos encontrando e com quem nos encontramos para produzir conhecimento na sala de aula. É o momento que eu estou usando aqui de introdução para a gente poder se relacionar e preparar aquela atitude que é indisciplinar, que é uma atitude que nos melhora na reciprocidade, que nos faz o avivamento na identidade, aonde sabemos que temos os nossos campos, as nossas limitações, mas temos que, em conjunto, podemos nos facilitar demais os nossos conhecimentos, a nossa apropriação de uma relação, de um tema, de um conteúdo. E somos felizes por isso, por estar preparado, estar atentando-se para as ciências humanas. Quero também, com esses primeiros passos, dizer que muito do que nós estamos fazendo diz respeito ao estar e permanecer com a nossa saúde. Nós nos preparamos para esse momento da conexão, para o momento da aula, novamente indo para os nossos rascunhos, para a caneta, para o lápis, para a anotação, para o caderno, para justamente na assistência dos vídeos, na leitura das bibliografias, no acesso aos links que me proporcionam a conexão desse tema em conteúdo, perseguindo ele para poder anotar em que precisão que está, qual é o bimestre, qual é a habilidade e o conteúdo que eu devo me referir. É um momento em que nós já o fazíamos e agora estamos fazendo com maior rigor. Entendo esse rigor, o que é o extraordinário. Atesto que estamos trabalhando como jamais havíamos trabalhado, porque é o momento da possibilidade do encontro, é o momento de busca, é o momento de conexão, nenhum a menos. Nós não podemos nos dar por satisfeito de tudo que estamos fazendo,
porque na esperança e na fraternidade, na conexão desse conhecimento, que é a área das humanidades, podemos somente a esperança que alcança, o esperançar. E dentro desse processo da humanização, dos temas e conteúdos que nos servem, eu me coloquei à disposição de pesquisar, que muitas das vezes nós, no humano, podemos precisar, e vamos precisar, estamos precisando, nos conectar com algum tipo de atendimento. Em alguns momentos, os auxiliares da psique humana estão à nossa disposição. E pesquisando esse momento, trago aqui a referência do atendimento do Instituto de Psicologia da USP, há um link, há um despacho de atendimento, vai junto do material, ao trabalho da Unifesp, também, que há um departamento disponibilizado, todos esses acessos que estou me referindo são gratuitos, ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também o Instituto SEDES, Sede Sapiência, que também disponibiliza uma sala de atendimento no momento do ambiente virtual. Vou colocar os links e vou deixar disponibilizados a vocês, que esse momento da nossa saúde, das nossas opções do mental, precisamos operar no resguardo. Operar na condição de que, para nos preparar, devemos sim retomar aquela assistência da boa leitura, do bom filme, daquilo que me conecta, de fazer anotações em pensando nas atividades que tenho que fazer, que me preparar para o expediente da aula, para o expediente da semana, do bimestre. Assim, para falar desse acolhimento e para falar desse momento que estamos em ATPC, quero aqui fazer a referência que um pouco de experimentação e um pouco de experiência já nos foi trazido no tempo, em algum momento, para a rede da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu, com muita felicidade, trago aqui a menção da minha escola, a escola a qual eu pertenço, o Aricis Gurjão, que fica no distrito de Martim Francisco, em Mojimirim. É uma escola que está aproximadamente a 7,5 km do centro, e é onde está o meu coração e a minha alegria de início. Ela se expande porque já completo, a 10 de julho, 13 anos na diretoria de ensino, e com muita alegria dessa família a qual eu pertenço, a qual eu me referendo, eu quero aqui atestar que lá em 2004 até 2007, nós tivemos uma experiência desse processo formativo de assistência de um vídeo, o disparo de ideias e conteúdos com atividades, com processo formativo e também com interlocução de projetos que iam para a sala de aula a partir dessa movimentação. Eu quero aqui fazer referência ao ensino médio em rede, que era um programa, uma pasta com financiamento do Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento Interamericano, tinha o MEC e também o Ministério, as Secretarias de Tecnologia, e havia um programa para o ensino médio, que trazia o amparo de se fazer com que esse sistema viesse a proporcionar resultado. O ensino médio em rede, para nós, na Secretaria do Estado de São Paulo, ela veio através de conexões com a Fundação Vasolini e a Secretaria de Educação. E era um meio formativo onde nós, educadores, éramos convidados à assistência de vídeos e à produção de temas e conteúdos de maneira também interdisciplinar, a propor que a sala de aula fosse o objetivo daquele meu primeiro movimento da assistência do vídeo, do ler textos em conjuntos, do pensar em responder a questões em ATPC e também dialogá-las coletivamente com as demais áreas do conhecimento. Então, nós temos algum tipo de experiência através do experimento ensino médio em rede. Então, esse resguardo é muito importante. Se algum dos colegas ainda não tinha mensagem ou menção a esse tipo de movimento, é bom que se diga que a gente já se colocou nesse processo formativo e que, com muita alegria, quer dizer que não estamos nos primeiros passos sem uma referência. Estamos
engateando nesse movimento, ficando de pé no movimento do humano, mas permitindo que essas sensibilidades, esse contato com o novo conteúdo, do estudo, do vídeo e da produção de conhecimento, ele já tem algum tipo de sedimento que nos oferta a pensar a qualidade dos nossos trabalhos. E em pensando na qualidade dos nossos trabalhos, é que lá no ensino médio em rede, o grande referencial era, a meu ver, Antônio Novoa. Esse professor da Universidade de Lisboa, tendo a sua carreira na Universidade de Genebra, ele traz o pensamento da educação como processo de se perguntar à sociedade. Lembro que muito ele produzindo a sua reflexão para as condições que nos levam a estar como educador e no processo formativo, a pergunta do que nós queremos, não para a sala de aula, mas muito além para a sala de aula, para o bairro que nos cerca, para a cidade que estamos construindo. Ele falava da atitude, da ação formativa. Então ele traz uma referência que é essa condição de que a escola e o seu modelo do passado para o presente, utilizando-se no momento desse instante, a diversidade, a pluralidade, o múltiplo, o pan, nós queremos a inclusão e expansão do conhecimento. Um conhecimento que vai favorecer que os mais novos, aqueles que nós nos conectamos, levem um pouco dessa inteligência que nós estamos partilhando, um pouco dessa comunicabilidade no assertivo, um pouco da multiplicação das inteligências, para que eles possam se expandir nas suas qualidades, que eles vão produzir porque nós estamos buscando um processo de autonomia, um processo de engrandecimento do humano. É para isso que serve as humanidades. É para isso que nós, educadores, nos servimos e nos revestimos. Então, estudando e admirando Antônio Novoa, ele é produtor de conteúdos e também de temas que nos avivam a dizer que o professor, nessa ação, nessa conexão entre a consciência e a sua função, a primazia do aspecto social, condição maior para onde ele está trabalhando. É esse processo de que nós temos que nos manter atualizado, temos que nos promover às situações que nos chegam, como agora no inédito. Precisamos sim dessa sanidade, dessa centralidade, desse foco para nos revestirmos, dessa musculatura, dessa conduta, dessa garra de fazer e estar educação em quarentena. Então aqui o agradecimento maior, a parabenização de todos os educadores que estão à frente de seus digitais, de seus modulares, de seus equipamentos, PCs, notebooks, palmtops, qualquer que sejam, e que produzem algum conteúdo com a finalidade da ação educativa. Então eu vou aqui passando por esse momento do ATPC formativo, onde já apresentei um pequeno acolhimento para falar na nossa saúde mental, para falar do momento do aquisitivo, de estar próximo à produção de temas e conteúdos, para falar que esse momento do ATPC formativo, ele não é uma coisa também fora do que nós já experimentamos em outros momentos. Eu acabei de fazer referência ao ensino médio em rede. Levo agora para um momento de grande potência e que me é muito satisfatório a reflexão de pensar Júlio Groupo Aquino, que nos permite, com essa oportunidade, através da leitura e da assistência e do estudo do fogo cruzado da educação no contemporâneo, de pensar a relação entre os mais jovens, os mais novos e nós, os mais velhos, né? Para esse momento, ele está chamando essa conexão de gesto educativo. E ele adverte, com muita acidez,
que não precisa muito. Ô meu lindinho, ô meu herói, vem cá, heroína, ô bonitona. Eles, os mais novos, nos querem enquanto os mais velhos. Eles necessitam nos aproveitar a inteligência a qual querem servir de referência. Nós devemos descer de qualquer tipo de palco, porque o tempo já está passando, para que eles, os mais novos, subam ao protagonismo juvenil, ao protagonismo intelectual e se apresentem para a vida, que é a grande chance que os mais novos estão se colocando no educar em ação. Assim, ele vai promover esse instante do gesto educativo. Ele chama muito a atenção para a tarefa crítica do pensamento. Qual é a oportunidade que nós temos como educadores do século XXI? E agora coloco nos tempos do extraordinário da pandemia para pensar o enfrentamento das contradições, para pensar, o enfrentamento das limitações. Me coloco também que nesse ato ele adverte, evitando a parcimônia. Vamos deixar como está. Passividade. Não sei. Deixa. Né? Essa contenção do que é pensar, problematizar, criar um problema. Devemos evidenciar que a todo momento, a todo instante, resolvemos problemas. Não há acossamento, confinamento, sem que alguma coisa ou algo nos aconteça. É nesse momento que ele chama para um segundo ato, são grifos meus, o encorajamento da vida, ele adverte, a ascendência e a transcendência no processo formativo que os mais novos, que os mais jovens, para a advertência daquela coisa que é arraigada, que vem de uma herança, de uma tradição cultural. O paterno e o materno, na experiência de que façamos o que os nossos pais não fizeram. E na sua advertência, Júlio Grupo Aquino sabiamente diz, não, eles não precisam mais disso. Eles não entendem ou não compreendem, não. Aquela condição que os mais velhos labutavam e traziam a vida toda um ajuntamento financeiro, patrimonial, para garantir que os mais novos pudessem chegar a um bom lugar, essa ideia, e ele assim baseia-se, ela já não é mais presente, porque a sobrevivência tomou conta como instrumento do eterno presente. O aproveite já, né, e pague depois, tomou conta não somente de uma relação financeira, mas de uma relação moral. E é muito preocupante no momento onde não se pergunta as responsabilidades e responsabilização de ações na rede, de ações no mundo digital. Precisamos ater-se a esse momento. Chamar para que a moldagem do futuro seja um ato de subir no palco da vida, carregando consigo as suas contradições, os seus registros que lhe vão fazer sabedoria. A criança aprende, corre, cai, raspa o joelho, levanta e segue brincando. É para esse momento que ele trata que nós devemos se revestir dessa paisagem e utilizar dela em mais oportunidades da nossa vida presente. Para um terceiro ato, ele chama atenção para essa educação do contemporâneo, a qualidade de que nós temos uma educação de tempo todo, a todo momento. Muito mais agora, nos tempos do extraordinário, nos tempos da pandemia, onde tudo educa todo o tempo todo. Ele falava de que a superproteção e de que o entendimento do pós-moderno
da modernidade líquida. É aonde os jovens estão operando e realizando suas ações, entendendo que nada mais é feito para durar, porque assim o vivem e assim o fazem. Então, esse momento de que tudo educa e de que se educa o tempo todo, qual é o referencial que nós, do processo formativo, em que polo nós devemos nos colocar? No polo da autonomia, do referencial, da atitude que nos faz renovar o inteligível, o eu já sei para o eu não sei. Que a edificação do tempo presente ocorre no minuto anterior para o minuto presente. Nós verificamos que muitas das assistências das nossas aulas, enquanto estamos fazendo as transições dos vídeos, os alunos estão muito preocupados com o social, trocando mensagens sociais na rede, como se fossem os primeiros dias de aula. Quero chamar a atenção aqui, que a todo momento, como moderador, a gente entra na rede e adverte. Vamos atentar a pensar o conteúdo ao tema. Qual é o seu pensamento sobre o tratamento do conhecimento? Todos temos algo a dizer. Então, quando chamamos a atenção para esse instante, é o despertar da oportunidade de fazer essa autonomia referencial. É o que mais nos importa para essa conexão. E chamando a atenção também para a conexão e a conclusão do Júlio Groupo Aquino em relação aos desafios da educação no contemporâneo, ele espelha e ele trata de que tudo que fizemos ou que vamos fazer no planejamento se dará, ou, melhor ainda, pode não sair como o gráfico, como um resultado fechado. Ou seja, tudo de que muito se planeja pode não sair e não sairá da forma como feito o rascunho, o registro, a anotação. Ele diz que a beleza da vida, esse encantamento com o conhecimento, se dará na protagonização do coletivo, onde cada um dos mais jovens, cada um daqueles nossos alunos, subirá ao palco da vida e na experimentação dirá algo que aprendeu e como aprendeu a partir da sua realidade. É para esse momento da beleza e da conexão que ele chama a atenção das nossas vidas. Que nós deixemos de entender que o mercado vende a juventude eterna, né? As tintas que nos colorem o cabelo e tiram os cabelos brancos, né? Onde estão os nossos registros de vida para competir com os mais novos? Ele diz que nada disso é necessário, pois eles nos querem os mais velhos. Assim, em querendo os mais velhos, a potência das nossas ações está em aprender na colaboração, em aprender na experimentação. E ele finaliza e conclui, melhor dizendo, que o ato do bem-querer, o ato desse amor à consciência, o ato dessa condição maior, de estar próximo desses mais jovens, é a grande conexão que nos permite fazer da educação um processo de embelezamento, um processo de aprendizado em conjunto. Queda do abstracionismo platônico, onde só eu sei. Você um dia, você aluno, não. Agora vamos aprender a todo tempo. Pesquisa aí. Ele muito que vai pegar na rede um conteúdo pronto, acabado, muito com maior qualidade do que eu estudei ou anotei, o que eu trouxe no momento. A minha humildade, a minha qualidade é em vamos fazer junto. Traz esse passinho aqui. Vamos pensar de onde vem. E agradecer a ele por ter esse avivamento de ter trazido um conteúdo, um tema, e que estamos aprendendo junto. É para essa conexão, para esse momento que nós estamos sendo chamados. Então,
esse processo de amadurecimento, esse processo de encantamento do descobrimento é o que nos dá maior atitude no tempo presente, no tempo do extraordinário. Ele diz que, saindo um pouco daquele protetorado, da vigilância absoluta, do acossamento das relações dos pais ou do apadrinhamento da sociedade, na moldagem do futuro, nós temos uma chance de romper na experimentação, na condução e produção da inteligência na sala de aula. Pensamos assim, pensar que nós, educadores, temos que nos alegrar com essa condição de aprender e estar na conexão com os nossos alunos, ainda que em tempo de pandemia, ainda que no momento da contradição, ainda que precisamos produzir muito e mais conteúdos. Vamos agradecer por essa oportunidade. Em agradecendo a essa oportunidade, quero trazer aqui a qualidade e a oportunidade de dizer que essa educação e esse processo da pandemia está no processo da conexão, no processo de que nós temos que nos entender e aprender a todo tempo, a todo instante, com as perspectivas que estamos construindo. Sabemos que, da atualidade da pandemia, os dados da Unesco nos apresentam que mais de 1,5 bilhão de alunos foram afetados por esse sistema, por essa condição. Os conteúdos e os temas apresentados até então fazem referência a um processo de pensamento, a um processo de utilização de que nós devemos, sim, buscar nos teóricos, buscar na nossa praxis a reflexão e a observação e de tudo tirar um proveito para conseguir, nesse ATPC, um processo formativo. Quero também agora, nesse momento, trazer 2 conceitos para pensar a psique humana, a saúde do mental, entender as condições de solidão e solitude. Entender que, dentre pesquisa realizada também, aqui o referencial agora é o Instituto Unibanco, que trata de educadores, como estamos nos sentindo em relação aos tempos de pandemia. Vamos dizer que essa pesquisa foi atestada agora, final de junho, 26 de junho, e nessa pesquisa aponta que 67% de nós educadores estamos ansiosos. Da mesma forma que sobrecarregados, da mesma forma que 27% do restante também vai atestar que são frustrados para tudo aquilo que estão fazendo. E os demais não opinaram. Assim, pensar a relação de que tudo o que estamos fazendo traz o momento do questionamento, o momento do pensamento, não é o momento do frágil, não é o momento de responder que o tempo está passando e de que somente as previsões dos noticiários, muitas das vezes, feitos para trazer um pouco de fragilidade, um pouco de quebra da sua consciência, precisa ser tratado um registro crítico de tudo isso que lhe chega como noticiário. Podemos também entender que na psique humana, pensar solidão e solitude passou também por um processo de entendimento de grandes nomes da intelectualidade da psique. Se nós vamos ter Dr. Breuer com a técnica da limpeza de chaminé, onde a fala, o diálogo, a anamnese, ou seja,
se você pode e você faz e fala com alguém, é possível e é comprovado de que você está se tratando e tratando o outro também. Desse aproveitamento desse médico neurologista, a proximidade também é a amizade com Sigmund Freud. Freud, contemporâneo de Breuer, também usa esses espaços entre o atestado da sua realidade, atesta um pouco do registro que o seu subconsciente traz nos seus atos e nas suas ações. Pensar que muitos outros pensadores foram olhar para a psique humana através do véu da angústia, através do véu da irritabilidade, como por assim dizer. Pensar Charcot, né? Os entendimentos e as pesquisas, sobretudo das mulheres em relação à histeria. E nesse pensamento, nesses teóricos, né, em desenvolvimento de seus métodos, nós perceber o solitário, percebi solidão. Solitário aparece como palavra, como caracterização nas obras de William Shakespeare, o poeta, ator e escritor, que faz referência a esse momento na Inglaterra, através de uma obra que se chama Corolário, Coriolanus. Coriolanus, no ato 4 da cena 1, traz a palavra do estado de solitário. É a primeira vez que descreve a solidão através de um texto, através do encontro do vazio, através do encontro de falta de busca ou de perspectiva, ou de estar em relação ao benefício das suas condições em relação ao seu tempo presente, à sua vivência presente. E o processo de solidão, assim por dizer, diz respeito à questão do escuro, do vazio. Mesmo que estando em meio à multidão, mesmo que estando diante de outras pessoas, as quais muitas das vezes perguntam: como você está? Você vai muito bem? A pessoa continua se sentindo e estando neste vazio. Esse escuro da solidão é o escuro do adoentado, que nós precisamos estar, nesse momento, nos conectando com todos os nossos colegas, com todos aqueles que nos conhecemos, quer seja pelo ato digital, quer seja pelo ato modular, ou quer seja pelo ato de procurar a fala, o encontro e o diálogo para promover uma relação saudável. O simples fato, como vai você, deve acompanhar o endereçamento de que bom que eu estou me conseguindo conectar com você. A vida fria, distante do calor humano, é a prisão do sólido, é a prisão da solidão. Os mundos pelo qual o teórico Júlio Groppa Aquino atesta da questão do pós-moderno são os mundos líquidos, que são baseados nos estudos do grandioso e falecido Zygmunt Bauman, falecido dia 10 de janeiro de 2017, uma grande perca, o sociólogo polonês, era radicado em Leeds, na Inglaterra, na universidade. Um grande pensador que falava que a vida está sobre uma fina camada de gelo e o que faz sentido é a velocidade na qual nós movemos. Zygmunt Bauman, na sua prescrição da sua obra dos tempos líquidos, do nada é feito para durar, observava as transições desses pensadores e pensamentos do passado para o contemporâneo, mas muito da sua obra, do seu legado,
estamos verificando no dia de hoje. Hoje que nós fincamos, que nós estamos nas nossas casas, nos nossos ambientes de resguardo, o quanto nós estamos precisando do sólido. Não mais aquela velocidade que nos fazia segurança. Porque o medo da estagnação, o medo da paragem, era que a fina camada de gelo se quebrasse e num lago, num mar gelado, a perca da vida. Nesse momento, nós estamos procurando o que é sedimentar, o que dá embasamento para assentar as nossas vidas na perseguição daquilo que nos dá conexão. E eu já trago a finalidade desse ATPC formativo, trazendo o teórico, que vai inspirar o termo da solitude. O termo cunhado solitude, ele está na obra de um teólogo alemão, estadunidense, por sua carreira, Paul Tillich. Paul Tillich traz na obra The Eternal Now, o eterno presente, o eterno agora, a questão da palavra solidão adequada com dor e a solitude, a glória de estar sozinho. A glória de se preparar para o seu caminho, de programar o conteúdo das suas horas, o conteúdo dos temas que vão ser escolhidos a você, o livro, o filme, o tratamento da higiene do corpo, o tratamento da casa, o tratamento do primeiro lugar onde tu repousa teu corpo, o tratamento que tu dá para o teu café, o almoço, ao jantar, o tratamento dos dias das noites. A solitude é esta coisa tão maravilhosa que nos permite a caracterização, inclusive, de se propor ao silêncio, de se propor ao agradecimento desse momento de silêncio, desse momento da escuta, do coração, da alma, da respiração. Quero que com esses temas e conteúdos entender dos atendimentos socioemocionais que estamos praticando nos tempos de pandemia, da autogestão, do engajamento com os outros, a conexão, da amabilidade, da fraternidade, da esperança, da resiliência emocional, todo dia se reinventar na possibilidade, na conduta, para poder estar próximo da atitude do enfrentamento do inédito. Então, nesse momento, eu finalizo aqui esse vídeo do ETPC com muita gratidão, com muita satisfação, agradecendo a oportunidade da Diretoria de Ensino de Mojimirim, do Núcleo Pedagógico, da intelectual grandiosa Giovana Souza, historiadora, que nos permite também que esse vídeo seja feito para nós estarmos com os nossos professores, com as nossas escolas, com os nossos alunos. Na gratidão e da fraternidade, quero muito apresentar-vos uma devolutiva e uma produção de trabalho coletivo para a gente experienciar desse momento, um momento de conduta, do engrandecimento, da sabedoria, do inteligível. Muito obrigado, passo a palavra.